A Renault Duster Oroch estreou no Brasil em 2015, 6 meses antes da Fiat Toro. Só que essa primazia não foi suficiente para fazer dessa picape um sucesso como a própria Toro. Agora na linha 2023 ela ganha independência do Duster, seu nome passa a ser Renault Oroch. Ainda tem dianteira reestilizada, um novo painel, interior também bem reformulado e principalmente um novo motor 1.3 turbo com câmbio CVT. Será que isso é suficiente para dar uma nova vida para a Oroch? Eu já vou te mostrar tudo sobre ela para você chegar às suas próprias conclusões. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo. E se você quiser assinar todo o conteúdo da 4 Rodas, é só apontar seu celular para esse QR Code aqui do meu lado. A comparação com a Fiat Toro é mais pelas características técnicas, por ser uma picape com plataforma de SUV, monobloco, com cabine dupla, enfim, também pelo porte, né? Justamente por causa da plataforma de SUV. Mas se você reparar, olha só, o entre-eixos é de 2,83 m, é 10 centímetros maior do que o de uma Fiat Strada e 16 centímetros menor do que o de uma Fiat Toro. Então quem tem que se preocupar mesmo com essa picape é a Strada. Na verdade, a grande vantagem da Oroch na comparação com a Fiat Strada está na largura, porque ela é 16 centímetros mais larga do que a Strada, que tem aquela base de mob, que é bem estreita, e você sabe, o motorista, se não tomar cuidado, encosta no carona. Aqui não acontece, isso aqui é a largura de Duster. Aliás, as mudanças visuais remetem ao Renault Duster que era vendido na Índia. Na verdade, a inspiração para esses dentes prateados, para essa grade nova também, veio da Índia. Só que aqui no Brasil eles mantiveram os mesmos faróis antigos, então eles não têm nada de LED. Tem luz diurna, mas a luz diurna é halógena, como era antigamente. Na verdade, o para-choque é exclusivo. Tão exclusivo que nessa versão Outsider ainda tem essa capa, essa cobertura aqui, que aloca os faróis de milha, que são exclusivos dessa versão. Se você reparar bem, no Duster e na própria Oroch mesmo, antes isso era um opcional, era um pacote estético. Agora é padrão. Inclusive padrão junto com essas molduras das caixas de roda que são novas, os adesivos, né, na base das portas, as saias e também a capa dos retrovisores preta. Já essas barras aqui longitudinais no teto, elas existem também na versão intermediária Intense e elas suportam até 80 kg. Aqui para trás ainda nota-se, né, o Santo Antônio, que na verdade ele é montado apenas na base da caçamba, e essas rodas aro 16 diamantadas que são exclusivas da versão Outsider. Aqui na traseira você pode perceber que muita coisa está como era antes, pelo menos no formato. O próprio formato das lanternas é o mesmo de antes, só muda que a peça agora é escurecida, né? Tem a lente preta, detalhes fumês, enfim. Aqui na tampa traseira você também nota que o nome Oroch, que antes ficava aqui em cima, né, com letras cromadas, agora é um adesivo grande aqui na parte de baixo. Como se fazia, na verdade, como ainda se faz nas picapes médias, né? E esse logotipo aqui identifica o motor 1.3 turbo. Outro detalhe interessante é o tamanho da saliência aqui para a câmera de ré, que fica bem no meio, né, do logotipo da Renault, mas bem para fora é esquisito. É esquisito de olhar. Quer dar uma olhada aqui dentro? É a mesma caçamba de sempre, com 683 litros e que na versão de entrada Pro, que é a versão mesmo bem básica, tem capacidade de 680 kg. Na Intense e nessa daqui Outsider, a capacidade de carga é de 650 kg, como antigamente. Agora, uma coisa que também não mudou é o peso dessa caçamba. Não tem mola, não tem amortecedor, não tem nada para dar uma aliviada nesse peso. Eu vou fazer umas repetições aqui, porque foram 2 anos de pandemia bem sedentários, né? Agora, tanto essa capota marítima quanto a proteção de caçamba são equipamentos de série na Oroch, o que para mim é um indício de que a grande rival dessa picape é justamente a Fiat Strada, que tanto na versão Vulcano quanto na Range, que tem câmbio CVT, isso aqui é equipamento de série, e na verdade deveria ser equipamento de série em todas as picapes. A Renault fala que houve alterações técnicas, estruturais nessa picape, mas você não nota as mesmas mudanças que fizeram no Duster há 2 anos atrás,
como por exemplo, um aumento da inclinação do para-brisa. Nessa daqui, na Oroch, vai continuar como antes, é um para-brisas mais vertical, que também não vai dar os benefícios aerodinâmicos que eles conseguiram no SUV. E outra coisa também bem interessante que eu esqueci de apontar, é que mesmo na versão topo de linha, o para-choque não tem pintura agora. Antigamente se pegava a versão Dynamic, né, que era mais completa, e a peça era toda pintada. Agora não é mais e, bem, tem uma justificativa estética aqui, mas é estranho, né? Hoje em dia é todo para-choque pintado. A sensação de mais do mesmo é amenizada por esse novo painel, que é exclusivo da picape, por mais que alguns elementos remetam a outros carros da Renault. Por exemplo, as saídas de ar nesse formato remetem ao Duster. Esses botões aqui também vieram do Duster, só que numa organização diferente, já vou explicar isso. E o ar-condicionado automático, esses comandos também são vistos lá no Duster, né? Agora, esse volante é usado do Sandero ao Captur, e o quadro de instrumentos com o velocímetro digital é exatamente o mesmo do Captur. Mas o que realmente é diferente aqui é o console central. Você vê que tem esse porta-objetos aqui, que inclusive está com um celular que eu vou colocar na base de carregamento sem fio, só que essa base de carregamento sem fio é um acessório. E ela acaba ocupando os dois porta-copos que tem aqui na frente. Essa seção, na verdade, do console central, a parte inferior, né, onde está a alavanca de câmbio, é exatamente a mesma de antes, com botões aqui. Mas os botões que realmente são utilizados são esses aqui, que vieram do Duster e ficavam próximos à central multimídia. Só que aqui eles deslocaram a central multimídia lá para cima. E isso nenhum outro Renault fez até agora, pelo menos aqui no Brasil, né? Para quem tem um uso profissional, esse porta-objetos aqui pode ser bem útil, até mesmo se você optar pelo carregamento sem fio. Mas esse espaço vazio aqui ficou meio triste. E o acabamento aqui, né, ficou meio frágil. Acho que isso aqui parece ser algo oco por dentro. Mas essa posição da central multimídia é muito melhor do que a que se tinha antes, né? Que você tinha que virar a cabeça para baixo para conseguir enxergar alguma coisa. E essa central multimídia, sim, é o grande destaque dessa cabine, porque é a primeira, né, da Renault aqui no Brasil que tem integração com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E você percebe aqui que a interface é um pouco parecida com a do Duster, mas eu achei ela bem mais lenta, por mais que ela tenha essa funcionalidade de conectividade sem fio, que para mim também só fica completo se você tiver a base carregadora. Mas continua até inclusive com o Driving Echo, que é aquele monitor de eficiência que demorou para abrir pra caramba. Como você pode ver, essa central não é tão rápida quanto antes. Mas você vê que ela responde, né, ao comando tátil, ao processamento que demora. E é bom que a tela de 8 polegadas tenha essa proteção fosca que meio que disfarça um pouco os reflexos. Mas a sensação que dá é que, como ela está um pouco alta, né, na cabine, o brilho, a luz que entra pela traseira dá uma ofuscada, atrapalha um pouco a visibilidade dela. Agora, uma coisa que eu elogiei no Duster por ter evoluído, e aqui não tem como elogiar, é a ergonomia. Porque a direção, ela continua com o mesmo sistema, que só tem um ajuste de altura e o volante despenca, né? Não tem o ajuste de profundidade. Os bancos não são novos, são basicamente os bancos de antes, então eles também não têm um baita apoio lateral. E uma coisa muito importante é que, por mais que agora todas as versões da Oroch tenham controle de estabilidade, tração, assistente de parte de rampa, assistente anti-capotamento, que na verdade são todos equipamentos vinculados ao módulo do controle de estabilidade, não há airbags laterais. E isso é muito ruim, você só tem airbags dianteiros. E se você olha para a Fiat Strada, até as versões com cabine simples, né, a cabine Plus que eles chamam, tem pelo menos como opcional as bolsas laterais. E nas versões mais caras os airbags laterais são de série. Aqui na traseira absolutamente nada mudou, inclusive em termos de conectividade. Esse carro só tem uma porta USB e ele fica lá na frente. Aqui atrás só tem uma tomadinha de 12 volts, aí você tem que botar um adaptador para ter uma porta USB para carregar o celular. E você pode ver também que o espaço interno também não é maior nem menor, é exatamente o mesmo. E eu fico apertado quando o banco dianteiro está ajustado para mim. E aí está um problema
da direção sem ajuste telescópico, né, de profundidade. Porque nos Renault, né, nessa plataforma da Renault, os pedais eles são um pouco recuados. Então, ou você flexiona a perna lá na frente para alcançar bem o volante, ou você tenta se virar com o braço esticado para poder dirigir. É um pouco difícil encontrar uma posição de dirigir. E o que resta para mim, para ter um conforto para as pernas, é esse espaço aqui. É o espaço de um hatch compacto apertado. Não dá nem para dizer que é o espaço de um Sandero. Eu diria até que no Kwid sobram uns 2 dedinhos aqui para mim. Aqui eu tô bem no limite, arrastando os joelhos mesmo. Bom, pelo menos tem uma luz de salão só para trás. A Oroch 2023 vai ser vendida em 3 versões, como você percebeu. A versão básica é a Pro, que não tem nenhum para-choque pintado, mas pelo menos nessa nova fase da Oroch tem ar-condicionado de série. Ou seja, nesse momento, o único carro vendido no Brasil sem ar-condicionado é a Saveiro Robust. Essa é a informação. E aí em seguida vem a versão intermediária Intense, que aí soma rodas de liga leve aro 16 com outro desenho, para-choque dianteiro pintado, central multimídia, vidros e travas elétricas, câmera de ré e faróis de neblina, sendo bem resumido. E aí, então, vem a versão topo de linha Outsider, que aí é a única que tem as rodas diamantadas, o pacote aventureiro no visual. Essas 2 versões mais em conta continuam com aquele motor 1.6 16 válvulas de origem Nissan, que tem 120 cavalos e 16,2 kgfm de torque. É um motor bem conhecido e ele tem 2 diferenças nesse conjunto para essa linha 2023. Uma delas é o sistema Start-Stop, que já estava disponível em outros carros que usam esse motor, e também o câmbio manual de 6 marchas, ou seja, um câmbio com relações mais longas que vai, na verdade, deixar o giro um pouquinho mais baixo na estrada e ajudar no consumo. Mas essa daqui é a versão topo de linha Outsider, que é a única que tem o motor 1.3 Turbo Flex com 170 cavalos e 27,5 kgfm e também é a única com câmbio CVT. E nesse caso aqui é um CVT com simulação de 8 marchas, que faz toda a diferença também para ter essa redução de giro nas estradas, né? Você pode reparar que a Oroch não ganhou os 2 amortecedores para o capô, continua só com um. Mas pelo menos essa versão Outsider tem ar-condicionado automático digital, tem acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, esse cromado aqui na grade. E a propósito, eu tinha falado que a Intense tinha câmera de ré, mas não. A Intense tem sensor de estacionamento e essa versão aqui soma aquela câmera de ré com uma saliência esquisita lá na traseira. Os preços de cada uma das versões da Oroch estão aqui na descrição do vídeo. Agora, se esse motor é realmente o grande destaque, vamos ver como é que ela se comporta com ele. Vamos lá? Uma coisa legal não é só a força que esse motor 1.3 turbo consegue entregar, mas é que você percebe as trocas de marcha, né? A mudança de relação do câmbio CVT dá uma sensação legal. Uma coisa boa do motor 1.3 turbo é que, por ele ter tanta força e cedo, você não precisa exigir tanto do motor para ter uma aceleração interessante. Mas quando você acelera bem, ó, por mais que o motor chegue a 3.500, 4.000 RPM, eu estou no kickdown agora, 4.000 RPM, o ruído do motor não é tão intenso. Ou seja, o isolamento acústico da cabine é bom, pelo menos em função do motor, né? Aqui na parede de corta-fogo principalmente. O problema é depois que você passa dos 100 km por hora, que aí você começa a ouvir uns ruídos aerodinâmicos aqui na área da janela, principalmente, aparentemente, na verdade, vindo do retrovisor. E aí é um pouco incômodo, porque principalmente é um ruído que já existia na fase anterior da Oroch e eles não resolveram. Não havia também como resolver isso usando a mesma porta, as mesmas colunas, os mesmos retrovisores. Inclusive, como ela usa os mesmos retrovisores de antes, a Oroch não tem aquele sistema de câmera 360 graus que você encontra no Duster, por exemplo. Então fica um equipamento aí que poderia ter e não tem. Na verdade, a Oroch ela não tem nenhum desses sistemas
mais avançados que você encontra nos outros Renault. É um carro com o trivial, mesmo nessa versão topo de linha. O trivial que eu digo, uma central multimídia boa, né? Pelo menos com funções boas, câmbio automático, motor turbo. É algo que você espera numa faixa de preço que imagino esteja ali entre 120 e 125 mil reais. Na verdade, nem aquela chave presencial que tem no Duster, no Captur, que é um cartãozinho, né, e que abre por aproximação, na verdade, não é nem quando você toca na maçaneta, nem isso a Oroch tem. E era tão fácil colocar. Ela fica na chave canivete convencional mesmo. A suspensão da Oroch nunca foi um problema, na verdade é uma grande qualidade ela ter suspensão traseira do tipo Multilink, que é basicamente o mesmo conjunto de suspensão que havia no Duster 4x4, que hoje é fabricado apenas para exportação, e justamente com esse motor turbo, mas com câmbio manual de 6 marchas. É um conjunto que segura bem a carroceria nas curvas, não transmite imperfeições como o eixo rígido que a Estrada usa, por exemplo, e é muito melhor do que um eixo de torção, que é o que você encontra numa Saveiro cabine dupla. E, claro, está igualada, está em pé de igualdade com a suspensão traseira Multilink da Fiat Toro, né? Por mais que eu acho que ainda não faça sentido um câmbio CVT em picapes, porque pela própria atuação do câmbio CVT, ele faz com que o motor tenha um pouco mais de rotação, né? E rotação você entrega potência e não necessariamente torque. Mas com o motor turbo você entrega torque também. Então a força é suficiente para você andar com o carro carregado sem sentir peso, pelo menos nessa versão 1.3, né? Se andar 1.6, as 1.6 na verdade com câmbio manual, também não há tanto problema. Mas é legal ter esse conforto aqui. É basicamente o mesmo conjunto do Duster e do Captur, e que funciona tão bem quanto neles, e isso é ótimo. Ó, quando você acelera, pisa fundo, você sente mais a vibração do motor sendo transferida para o assoalho do que exatamente o ruído do motor. Então, o que vem de ruído é uma coisa mais grave, assim, é bem isolado. Não chega a ser um Honda Fit, né? Os Honda em si tem um barulho muito agudo que invade, os Nissan também, com o CVT no caso. Agora, o que me surpreendeu muito foi a Renault não ter mexido na caixa de direção. Não colocaram a direção elétrica que existe no Duster e no Captur, né, que substituiu essa caixa de direção eletrohidráulica. O grande problema dela, porque ela é eficiente, né, ela não rouba nem força, nem aumenta o consumo do motor, porque tem o motor elétrico atuando a bomba hidráulica. O grande problema é o peso. Quando você está manobrando, a direção é pesada, para ela ter um controle nesse regime aqui de estrada, né? Então você compromete uma situação para compensar a outra. E o pior mesmo de tudo é que você sente os rebotes na direção. Você passa por um relevo, um buraco, a roda, né, no caso, ela se movimenta e golpeia o volante, não tem uma compensação aqui. Então não ter partido para o sistema de direção elétrica, eu acho que é uma derrapada. Poderiam ter feito isso, ia melhorar bastante. Melhorar ainda mais se colocasse o ajuste telescópico da direção. Mas enfim, esse motor 1.3 turbo, esse câmbio CVT, esse novo painel representam sim uma melhoria das qualidades, né, da Oroch. Agora é um carro que tem um desempenho legal para entregar, tem uma percepção de qualidade melhor do que antes. Aquele interior era muito defasado, faltavam muitos equipamentos, então é uma melhora. O problema é que quando você tem carros com a mesma plataforma à venda, com mecânica semelhante, com tecnologias equivalentes, você abre a possibilidade de comparação. E na comparação com o Duster, na comparação com o Captur, que também foram renovados há pouco tempo, a Oroch, olha o golpe aqui na minha direção, a Oroch, ela deixa um pouco a desejar. Eu espero, né, como eu não sei exatamente o preço de lançamento desse carro agora, eu espero que pelo menos o preço seja muito competitivo. Eu sempre achei a Renault Oroch um dos carros mais incompreendidos do mercado brasileiro, porque ela tem um tamanho legal. É um carro fácil de você usar no dia a dia e passa muito bem por um carro de passeio convencional com a vantagem da caçamba.
Só que ela realmente tinha umas faltas, era falta de força no motor, falta de percepção de qualidade e falta de alguns equipamentos. Isso foi muito minimizado nessa nova fase, principalmente a questão mecânica. Mas eu não consigo deixar de olhar ela como uma concorrente da Strada. E aí se compara, poxa, as versões de entrada tem motor 1.6, a Strada é 1.3, tem uma vantagem aí também em espaço interno, então é uma proposta legal. Se os preços, né, que nesse momento eu não sei, você já sabe, se os preços estão minimamente alinhados com a Strada, um pouco acima talvez. Mas pode ser uma estratégia bem legal posicionar esse carro como uma rival da Strada, pelo menos nas versões de entrada. E essa versão 1.3 está bem interessante em desempenho e ela quase se aproxima da Fiat Toro, pelo menos em termos de direção, né, de feeling, de percepção de força. Então agora ela tem uma chance, pelo menos eu acho. Mas será que seria o caso da Renault tornar a Oroch ainda mais equipada do que a Strada, em vez de tentar igualar o nível das duas, por mais que essa daqui ainda fique devendo airbags? Bem, é uma dúvida que fica. E a outra é se agora, de fato, a Oroch vai fazer sucesso no Brasil. O que você acha? Diz aqui nos comentários. E é isso. 4 rodas, aqui se faz jornalismo e até a próxima!